É uma alegria, uma honra estar mais uma vez aqui, junto aos irmãos, nessa associação, ABN Centro Interior. E nós estamos aqui hoje com um propósito muito especial. O Senhor colocou no nosso coração a necessidade de fazermos algo mais a respeito de um mal que tem invadido as igrejas, tem invadido toda a sociedade, né? E, por conseguinte, invade também as igrejas, que é o que se convencionou chamar de ideologia de gênero. Isso é o que a gente pretende tratar aqui. Em seguida, o pastor Antônio José vai tratar a respeito da homossexualidade sob o prisma da psicologia. E a gente, então, pretende trazer algumas informações de pesquisas que a gente vem realizando e reuniões. Nós temos um trabalho lá em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, e nesse trabalho a gente também tem se empenhado bastante em, de alguma maneira, contraditar, de alguma maneira, bloquear alguns projetos de lei, alguns não, vários, projetos de lei que visam exatamente isso, o empoderamento da comunidade LGBT em todos os lugares. Para os irmãos terem uma ideia, só lá no município de São Paulo, de janeiro a junho desse ano, os partidos de esquerda apresentaram 31 projetos de lei para empoderamento da comunidade LGBT. Então, vocês vejam que eles não estão brincando, eles estão trabalhando, e trabalhando muito por essa causa, por essa ideologia. E isso não é só lá em São Paulo, em todos os lugares. Em Brasília existe muito isso. Eu lembro que num fórum teológico que nós fizemos em São Paulo, lá na Câmara Municipal de Barueri, a convenção fez um fórum teológico lá, e nós trouxemos um procurador da República, lá de Brasília, que é pastor batista nacional. E ele é procurador da República lá em Brasília. Ele trabalha dentro do Congresso Nacional. E ele disse uma coisa que me marcou muito, e isso começou a me chamar a atenção. Ele falou, olha, a gente costuma muito, com muita frequência, lançar críticas severas com relação aos políticos evangélicos que estão em Brasília ou que estão em outros cargos aí por todo o país. E algumas críticas realmente são justas, são corretas e devidas. Ele falou, só que a gente não imagina o trabalho que esses homens e as suas equipes têm para barrar projetos que vêm aí patrocinados por entidades mundiais, projetos exatamente para desconstruir, principalmente uma coisa que para nós é fundamental, que é desconstruir o conceito de família. Existe hoje a fundação. E são entidades bilionárias, trilionárias, entidades mundiais, que patrocinam no mundo todo, patrocinam partidos e políticos que abraçam essa causa, a causa LGBT, a causa da desconstrução da família. Isso eu vou explicar para vocês já por que eles patrocinam tudo isso. Existem algumas explicativas deles. A primeira é sobre a questão do controle populacional. Isso começou na década de 80, essa ideia de controle populacional, de que era necessário o controle populacional, era necessário, e eles então fizeram várias investidas, como investir seriamente para que os países subdesenvolvidos recebessem o DIU gratuitamente. Então, eles patrocinam, essas entidades patrocinam governos para que os governos recebam gratuitamente o DIU e as mulheres usem o DIU para não engravidarem, e daí por diante. Então, de todo esse leque que a gente abriu, existe um ponto que é o que a gente quer tratar hoje aqui, que é a ideologia de gênero.
ela é também patrocinada porque de todos os tipos de investimentos que eles fazem, a ideologia de gênero é um dos investimentos que essas entidades mundiais fazem. Então, quando você vê esses políticos, como e outros que defendem a causa gay, a causa LGBT, não pense que eles fazem isso tão somente por ideologia, que eles fazem isso tão somente porque eles são os coitadinhos que foram feridos quando eram crianças. Não é só isso que está por trás disso tudo. Existe um grande patrocínio financeiro. Existe movimentação de verbas grandiosas do exterior e dessas grandes fundações mundiais. Falando, então, diretamente do nosso assunto, que é a ideologia de gênero, a explicação se encontra muito facilmente na internet por textos que eles mesmos divulgam, esses defensores da ideologia de gênero. E a principal expoente dessa ideologia é uma americana chamada Judith Butler. Ela esteve recentemente em São Paulo, houve muito protesto lá no Sesc Pompeia, que ela foi lá para fazer uma palestra de outros assuntos, mas houve um protesto, houve um grupo a favor, um grupo contra, houve até enfrentamento, tudo isso aconteceu lá em São Paulo. Essa Judith Butler, ela é a principal expoente, é a mulher que mais escreve a respeito da ideologia de gênero. E, segundo a Judith Butler, ela diz o seguinte, que nós não nascemos nem homem nem mulher. Esse é o princípio da Judith Butler. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbica. Tudo isso nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Então, você nasce. Então, se o menino nasceu com pipiu, você ensina para ele que ele é menino, mas ele não é. A família que ensinou para ele isso. Esse é o conceito deles. Ele não é menino, mas ensinaram para ele que ele é, então ele vai ser. Então, não nasceu com pipiu, então é menina. Então, ensinaram para ela que é menina, não é que ela é menina. Então, a ideia dela é isso, de que tudo isso é uma construção da sociedade. Tudo isso é construído, é ensinado no decorrer da idade, no decorrer do crescimento, pelas famílias. E a teoria dela é de que isso é construído na sociedade, aí entra o marxismo, né? Tudo isso é construído para quê? Para que haja um grupo oprimido e haja um grupo opressor. Ou seja, quem nasce sem pipiu vai se chamar mulher e nós vamos oprimir, vai ser o grupo oprimido. E quem nasce com pipiu vai se chamar homem e vai ser o grupo opressor. Então, os opressores e as oprimidas. Essa é a ideia da Judith Butler. Então, eles incentivam, né, para que se desconstrua essa ideia, para que se acabe com essa ideia. E ela diz também que os pais e os professores mentem para as crianças quando dizem que elas são meninos e meninas. A ideia dela é que isso quer se levar para as escolas, irmãos. Então, você presta atenção, tudo isso que nós estamos dizendo aqui, isso está sendo levado para a educação, para a saúde, para os médicos, está sendo levado para todas as áreas da sociedade. Não é uma coisa que você fala assim, isso aí está só nas esquinas de prostituição que está acontecendo isso. Não é, não. Então, às vezes, a gente se isola muito desse assunto, achando que isso só acontece nos guetos, só acontece nos prostíbulos, só acontece num lugar onde tem prostituição. Não. Isso está entrando nas escolas, isso está entrando na política, isso está entrando no comércio, isso já está dentro da televisão, já está nos cinemas, já está em todo lugar. E agora a luta é para que isso não entre nas escolas. Essa é a grande luta do momento. Porque o investimento maior desses grupos multimilionários é que agora eles entrem nas escolas e digam para as nossas crianças, olha, os seus pais mentiram quando disseram que vocês são meninos e meninas. Isso é mentira do pai de vocês. Essa é a ideia que está embutida dentro dessa doutrina. Então, e para os adultos, eles explicam assim, que isso é uma construção social. Isso foi inventado pelo homem. O homem inventou essa ideia para poder oprimir a mulher.
Então, essa é que. Então, tem que ficar bem definido quem é homem e quem é mulher, para quê? Para que a gente possa oprimir as mulheres. Então, a princípio, é assim que se trabalha para convencer as pessoas. É o que eles dizem que assim, então, se estabeleceu a heteronormatividade. O que é isso? Significa que a norma é ser hétero. Então, isso é uma norma, isso é uma regra que o homem criou. Mas que não tem nada a ver com natureza, não tem nada a ver com o jeito que eu nasci, com o corpo que eu nasci. Isso foi uma invenção do homem. Não é? Então, ela diz que é preciso que as pessoas se libertem dessa construção social, se libertem dessa invenção dos homens. E, para isso, é preciso que as crianças, atenção, é preciso que as crianças experimentem toda forma de sexualidade, para que elas sejam convencidas de que elas não nasceram meninos e meninas. Então, o que quer se ensinar nas escolas é isso. Os seus pais mentiram para vocês. Vocês não nasceram meninos e meninas. Vocês são livres, vocês podem experimentar o que vocês quiserem. O menino pode beijar outro menino na boca. A menina pode beijar outra menina na boca. Vocês podem ter experiências sexuais entre vocês livremente. Porque o que seus pais estão tentando ensinar para vocês é mentira. É uma opressão sobre vocês. Isso é o que quer se levar para as nossas crianças nas escolas. Tudo isso começa, amados, lógico, desde a década de 80, como eu falei para vocês. Mas o ponto principal de partida foi em 1995, houve em Pequim, na China, a ONU promoveu a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. O tema era Igualdade, Desenvolvimento e Paz. E lá havia uma pauta, haviam 5.000 representantes de países, 2.100 ONGs, 189 governos mandaram representantes para lá. Era uma conferência da ONU mesmo. E lá tinha uma pauta sobre a mulher. A pauta era o avanço e o empoderamento da mulher nos direitos humanos. O segundo item da pauta era mulher e pobreza. O terceiro item, mulher e tomada de decisões. O quarto item, a criança do sexo feminino. E o quinto item, a violência contra a mulher. Só que aí na pauta, e quem está acostumado com a Assembleia sabe disso, existe sempre lá o item no final, assuntos eventuais. E aí, nesses assuntos eventuais, a Judith Butler estava lá presente, e ela conseguiu, com o seu grupo, incluir nesses assuntos eventuais uma pauta, que era o gênero é uma construção cultural. Aí incluiu esse item na pauta da conferência da ONU. E ali, então, eles puderam, esse grupo, falar a todos os representantes de desses governos, falar sobre o feminismo de gênero. E ela constrói isso a partir do seguinte, de que existiu, desde a década de 50, um movimento feminista no mundo todo. E a ideia deles é que o movimento feminista falhou. E falhou por quê? Porque o movimento feminista ele tentou trazer a igualdade para a mulher. Preste atenção. O movimento feminista, a ideia era trazer uma igualdade legal nas leis e uma igualdade moral entre os sexos. Né? Só que, o que ele diz? Que o feminismo da década de 50, 60, 70, ele falhou. Por que ele falhou? Porque deixaram a mulher ir para o mercado de trabalho, deixaram a mulher votar, e a mulher ficou satisfeita com isso. Mas ela continua sendo mulher. E, segundo o novo marxismo, o neomarxismo, ela continua sendo oprimida. Isso não resolveu a situação da mulher. Então, eles lançam o neomarxismo e o neofeminismo, ou o novo feminismo. E segundo esse novo feminismo, chamado também de feminismo de gênero, ele se baseia nessa interpretação marxista da história, de que o homem é opressor e a mulher é oprimida. Então, não adianta você dar direitos para as mulheres. Você tem que acabar com essa distinção entre homem e mulher.
Porque enquanto a mulher for mulher e o homem for homem, não adianta você dar direitos para a mulher, ela vai continuar sendo mulher. Então existe uma diferença. Enquanto houver diferença, haverá um opressor e um oprimido. A única maneira de não haver essa diferença, a única maneira de não haver essa opressão é todo mundo ser igual. Então, não adianta você igualar na legalidade, dar leis justas para as mulheres. Não adianta você igualar socialmente, dar direitos sociais para as mulheres. É isso que eles dizem. Então, de que o feminismo falhou. Né? O que se fez, na verdade, é como se fosse, vamos dar um docinho para as mulheres, elas vão ficar quietas e a gente vai continuar oprimindo as mulheres. Então, o novo feminismo diz isso. E esse novo feminismo é que lançou, então, a ideia da ideologia de gênero. E ela diz também que o marxismo falhou porque se concentrou só em soluções econômicas. Não trouxe a discussão da opressão e do oprimido para o campo da sexualidade. Né? Então, é claro, amados, que para eles, para esses que defendem essa ideia da ideologia de gênero, a realidade da natureza, de que nós nascemos diferentes, isso incomoda, isso atrapalha a doutrina deles, e isso precisa desaparecer. A diferença biológica precisa desaparecer, precisa ser considerado nada, para que o empreendimento deles, a ideologia deles, siga adiante. Os defensores da ideologia de gênero consideram que as diferenças de gênero, que eles chamam de gênero, né? A gente poderia dizer o certo é diferenças de sexo, forçam a mulher a ser dependente do homem. E, por isso, a liberdade para a mulher consistirá em libertar-se dos papéis socialmente construídos. Ou seja, a mulher só vai ser livre quando ela deixar de ser mulher. Então, o objetivo é desconstruir tudo que a sociedade realizou até hoje. Porque tudo que a sociedade realizou até hoje é baseado em homem e mulher. Então, eles querem atingir a sociedade e criar uma sociedade sem classes de sexo. Então, eles tentam, a ideia é desconstruir a linguagem, começa desconstruindo os termos, as definições, os nomes que se dá. Não usar mais homem e mulher, não usar mais pai e mãe, não usar mais masculino e feminino. Então, começa desconstruindo as palavras, para que depois se desconstrua o pensamento das pessoas. Então, através da linguagem, eles vão desconstruir também as relações familiares. Quem é o pai? Quem é a mãe? Não tem que ter isso dentro de casa. Desconstruir também a questão da reprodução. Reprodução é papai e mamãe. Não. A reprodução tem muitas outras formas. Esquece o negócio de papai e mamãe. Vamos tentar a reprodução de outros meios, de outras maneiras. Vamos facilitar a reprodução de outras formas. Vamos aproveitar e facilitar que as mulheres engravidam sem precisar ter marido, sem precisar ter homem na relação. Desconstruir a sexualidade, as normas de sexualidade, as definições de sexualidade. Vamos destruir tudo isso. Na educação, é importante para eles que se invada a educação, porque eles dizem que a educação formal das escolas, ela também ajuda a fortalecer os papéis sociais, e isso não pode continuar acontecendo. Essa semana agora eu vi uma reportagem, não lembro se foi Fantástico, eu vi muito rapidamente um trecho de uma escola em que as crianças vão e elas só fazem o que querem. As crianças só aprendem o que querem e quando quiserem. Então, já tem uma escola assim, experimental, as crianças vão lá, se ela quiser ficar só brincando, ela fica só brincando. Ela pode estar com 10, com 12, com 14, com 16. Se ela não quiser estudar, não vai estudar, ela fica só brincando. Faz o que quer, quando quer e a hora que quer. Se ela se interessar, o professor está lá na sala de aula. Aí ela vai lá e fala, professor, eu queria aprender português. Professor, eu queria aprender a escrever. Aí ela vai lá, se interessa, então ela vai. Já foi criada aqui no Brasil uma escola assim, e tem já pelo mundo todo. Ou seja, a ideia é sempre isso, é desconstruir tudo que foi construído até hoje na sociedade.
para que todos sejam iguais. Tá? É importante também, na educação, que se faça a cabeça dos professores, que se criem leis que obriguem os professores a falar sobre a homossexualidade. E existem já cartilhas, isso a gente já ouviu falar em tudo quanto é reportagem por aí, cartilhas que vão para as crianças, ensinando a homossexualidade, ensinando que a diferença biológica não é importante, ensinando que ter pênis ou vagina, isso não é importante, que existem outras formas de ter prazer. Então, tudo isso, a ideia é levar isso para dentro da educação, para dentro da sala de aula. Porque lá os pais opressores, né, conforme eles dizem, os pais opressores não estão presentes. Então, lá a criança pode ser doutrinada livre dos pais, livre da interferência dos pais. Então, quando a criança voltar para casa, ela já vai voltar de cabeça feita. Para isso, se insiste muito também na educação integral, de período integral. Então, se hoje a criança passa 3, 4 horas na escola e eles já conseguem doutrinar a criança, você imagina se ela passar o dia inteiro e for para casa só na hora do jantar, aí toma banho, janta, o pai dá um beijinho, a mãe dá um beijinho e vai dormir. De manhã a perua passa, já pega e já leva para a escola. É importante desconstruir também a religião. Por quê, irmãos? A religião tem normas. A religião, ela é opressora, segundo o conceito deles. Porque a religião impõe uma regra moral. A religião tem a sua moral. E isso atrapalha a implantação da ideologia de gênero. Tem que se mudar a cultura, as artes. A gente viu aí, Quer Museu, aquela exposição no MASP, com uma criança tocando num homem nu, uma menina de acho que 6 anos, tocando num homem nu, a mãe leva a criança lá para tocar no homem. Quem viu o vídeo percebe que a criança não quer, a criança está constrangida, mas a mãe está junto e fala, não, filha, você tem que tocar. E a menina ia lá e, toda constrangida de ver o homem nu, deitado no chão, ia lá e tocava no pé do homem. Agora toca no joelho, aí tocava no joelho. A menina ficava assim, olhando de lado, com medo daquilo que estava passando, e a mãe do lado, insistindo com a criança a fazer aquilo. Isso é cultura. Nós temos diversos desenhos animados em que se promove a homossexualidade de maneira disfarçada. Tem vários personagens infantis que são homossexuais. E muitas vezes o pai e a mãe, porque tem muita coisa para fazer, prefere deixar lá na televisão e vai, fica aí. E não sabe nem o que o filho está assistindo. É besteira, é coisa de criança. Cuidado, a gente precisa olhar o que nossos filhos estão vendo. A gente precisa examinar. Os pais e mães precisam filtrar o que os seus filhos estão assistindo. E não é simplesmente falar, olha, isso aí eu não quero que você assista. Também não é assim. Falar, filho, está vendo isso aqui? Isso aqui está ensinando coisa errada. É ter esse diálogo com o filho. Porque lá na escola, a professora é o bonzinho. Fala, não, seus pais estão preocupados, seus pais estão ocupados, eles não sabem o que você está aprendendo aqui, os seus pais não aprenderam isso, você está aprendendo agora. Então, o professor é o bonzinho, aquele que vai e fala, que explica, que argumenta. O pai e a mãe não, é quem fala, não, quero que você assista isso. Fala, meu pai está errado mesmo, minha mãe está errado mesmo, porque o professor explica, o professor argumenta. O professor tem argumento, o pai e a mãe não tem, o pai e a mãe só dá bronca, só proíbe. Né? Então, eles entram na cultura também de maneira muito forte. Na questão da desconstrução da educação, as meninas devem ser orientadas para áreas não tradicionais e não devem ser expostas à imagem da mulher como esposa ou mãe, nem devem ser envolvidas em atividades femininas tradicionais. Você pode ver que, por exemplo, uma coisa que se eliminou na década de 90 das escolas foi o estudo de uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Né? Educação Moral e Cívica. Vários aqui, quem nasceu na década de 60 ou antes, estudou isso na escola. Isso foi retirado, porque fala de moral. Né? E, segundo eles, é uma moral opressora. Né?
Por isso, tudo isso é retirado das escolas. Então, você vê que isso vem penetrando no ensino, na sociedade, já há décadas. Mas é que agora o ataque é mais feroz, né? Devem ser eliminados os estereótipos nos textos escolares e conscientizados, nesse sentido, os professores. Ou seja, o professor, a professora tem que saber que isso é intencional e que tem que ser dado na sala de aula, né? Com relação à família, a ideia é a destruição da família biológica, que isso, o nosso mestre aí, psicólogo, pode falar depois, nem Freud imaginou que isso pudesse ser possível, né? A desconstrução da família biológica. Ou seja, eles querem que surjam homens e mulheres novos. Aliás, nem usar esse nome, homem e mulher, né? Então, para eles que têm essa visão marxista da divisão de classes, né, tudo que é diferente é desigual, tudo que é desigual é injusto, é opressor. Então, o sexo, ele é diferente. Então, se ele é diferente, ele é desigual. Ele aponta desigualdades, ele aponta injustiças, ele aponta para a opressão. Esse é o ataque ao sexo hoje, na ideologia de gênero. Então, é muito mais do que promiscuidade pura e simples. A promiscuidade é só um instrumento, dentre tantos outros, tá? A ideia é a seguinte: quando uma mulher cuida dos seus filhos no lar e o marido trabalha fora, as responsabilidades são diferentes, são desiguais, então são injustas. Se esse papel se mantiver, a opressão vai se manter. Essa é a ideia que se difunde. Existe um texto da Judith Butler que diz assim: pensamos que nenhuma mulher deveria possuir esta opção de ser mãe, de ser esposa. Não se deveria autorizar nenhuma mulher a ficar em casa para cuidar de seus filhos. Presta atenção. Não se deveria autorizar nenhuma mulher a ficar em casa para cuidar de seus filhos. As mulheres não devem ter essa opção, porque se esta opção existir, muitas mulheres decidir-se-ão por ela. Ou seja, não se deve dar à mulher a opção de ficar em casa. É preciso incentivar e até forçar a mulher a ir para o mercado de trabalho e deixar os seus filhos com o Estado. E o Estado vai cuidar das crianças. O Estado é que vai dizer o que as crianças têm que ser ou não ser. Então, você vê como é que se desconstrói a família e a sociedade toda? É através disso. Então, a ideia não o título empoderamento da mulher é muito bonito. E até quem é contra a ideologia de gênero não consegue fazer um discurso contra o empoderamento da mulher, porque parece injusto não permitir que a mulher trabalhe. É injusto não permitir que a mulher vá ao mercado de trabalho. É injusto não permitir que a mulher faça faculdade, universidade. Então, o que a gente vai fazer? Porque a ideia deles é o quê? É que se incentive. A princípio, é só um incentivo. Mulher, você pode trabalhar, você tem liberdade, vai trabalhar. Mulher, você vai fazer faculdade, vai se formar. Amém, irmãos. Até aí não tem nada de errado com isso. A questão é que isso vai tomando uma proporção e de que eles vão criando cada vez mais dificuldade para que a mulher fique em casa. Uma dessas é a escola integral, que, a princípio, é uma bênção, né? A criança estudar 4 horas por dia aprende bastante, se estudar 8, 10, vai aprender muito mais. Mas a ideia por trás disso, o que é? É tirar os filhos do pai e da mãe. O pai e a mãe vai se preocupar em trabalhar. Então, vamos colocar o pai e a mãe no mercado de trabalho e deixa que o Estado, o governo, cuida dos filhos, e aí o governo faz a cabeça dos filhos. O Estado faz a cabeça das crianças. Então, quando a criança tem mais contato com a escola do que com os pais. Então, você veja como é difícil para a gente lutar contra isso, porque isso parece, a princípio, uma grande bênção. Parece ótimo o governo oferecer uma escola integral, e realmente é ótimo. Nós temos em São Paulo o SESI, que oferece escola integral gratuita,
E é uma maravilha, aliás, no estado todo tem, né, o SESI, que oferece escola integral, gratuita, e é maravilhoso, porque a criança tem... Quem estuda de manhã faz atividade esportiva à tarde. Quem estuda à tarde faz atividade esportiva de manhã. Então, é ótimo, é maravilhoso. Mas o plano da ideologia de gênero é outro. É tirar a criança do convívio do pai e da mãe, para fazer a cabeça da criança, para doutrinar a criança. Então, é difícil se lutar contra isso, porque isso entra nas famílias, isso entra na sociedade com uma bandeira justa, uma bandeira ótima, que é dar mais educação para as crianças. Só que a questão é o conteúdo dessa educação. É o que acontece dentro da sala de aula. Então, o problema não é a mãe trabalhar, o problema não é a mãe ser pós-graduada. O problema é o filho não ter o contato com o pai e com a mãe suficiente, e o Estado, é que vai doutrinar essa criança. O problema é o conteúdo da sala de aula. Nós temos um vereador em São Paulo que um dia saiu em todos os jornais aí que ele invadiu uma escola, que ele é truculento, que ele foi lá e os professores se sentiram constrangidos porque ele entrou nas salas de aula e ficou ouvindo o que os professores estavam falando, porque recebeu uma denúncia de que tinha um professor lá doutrinando os alunos sobre política partidária. Doutrinando alunos de 7ª série, 8ª série, sobre política partidária. Então, ele, recebendo a denúncia, ele foi lá e entrou na sala de aula. Ele é vereador, falou, eu vou entrar agora nessa sala. E foi lá e entrou. E aí saiu na reportagem, para todo lado, que ele é fascista, que ele é opressor. Por causa disso, porque a questão é, quem vai controlar o que acontece dentro de uma sala de aula com porta fechada? O que um professor vai dar dentro de uma sala de aula com porta fechada? Quem é que vai controlar isso? Então, essa é a grande questão na qual se apega hoje. Em São Paulo, nós temos um projeto que eu tive a honra de ajudar a elaborar o texto, e já essa lei já existe em vários municípios do Brasil, que esse texto obriga as escolas públicas e particulares daquele município, vocês podem até levar ideia para os vereadores aqui dessa cidade ou da cidade de vocês, toda a escola pública ou particular, se ela for tratar de religião, política, sexualidade e moralidade, ela precisa primeiro notificar os pais, dizer qual é a atividade, qual é o conteúdo, para ver se os pais concordam que o seu filho seja submetido àquilo. Então, qualquer evento, qualquer atividade, qualquer aula que for falar sobre sexualidade, sobre religião, sobre moralidade, sobre política, qualquer aula nesse sentido, para crianças de 1º grau, né? 1ª, 8ª, até o 9º ano. Qualquer tipo de conteúdo desse, o pai e a mãe têm que ser notificados primeiro. Então, a escola é obrigada a levar para o pai e para a mãe uma cartinha, mandar uma cartinha dizendo, olha, nós vamos falar sobre política, o seu filho vai ser instruído sobre isso, nós vamos falar isso. Olha, o seu filho vai ser instruído sobre religião, vamos falar sobre isso. Você concorda, pai? Assina aqui. Se não tiver a cartinha de volta, com a assinatura do pai e da mãe, o aluno não pode ser submetido àquela matéria não vale nota, não vale presença, a criança pode ficar em casa naquele dia, no dia daquela atividade. Então, essa é uma lei que nós já estamos discutindo lá em São Paulo. Alguns municípios, saiu no Bom Dia São Paulo, não, Bom Dia Brasil, essa semana, um município de Jataí, eu não lembro agora nem o estado, que ia ser Santa Catarina, onde é? No município de Jataí foi aprovada essa lei, aí foi uma polêmica, os professores fizeram um protesto com mordaça assim na boca, dizendo que os professores estão sendo proibidos de lecionar, que é uma lei absurda, proíbe a liberdade dos professores. Não é isso. Os pais só querem que, se o filho ou a filha for ensinado sobre religião, sobre política, sobre moralidade, sobre sexualidade, o pai fique sabendo, a mãe fique sabendo antes o conteúdo e aprove ou não aquilo.
Fora isso, o professor tem liberdade para ensinar português, matemática, geografia, história. Tá? Então, isso é uma lei importante. Eu recomendo vocês aí que conhecem algum vereador na cidade de vocês, que procurem o vereador de vocês. Se quiser dar o meu contato, eu passo até para ele já o texto da lei prontinha, já, para ele levar para a Câmara e aprovar a lei na Câmara Municipal de vocês. Tá? Deixa eu ver meu tempo aqui. Agora tem também o ataque à religião. Né? Essas feministas do gênero, ou esses que defendem a ideologia de gênero, eles querem promover a desconstrução da família, da educação e da cultura como solução para todos os problemas, mas eles dão uma ênfase especial para a desconstrução da religião, que, segundo eles dizem, a religião é a principal causa da opressão da mulher. Nada constrangeu mais a mulher do que os credos e os ensinamentos religiosos. Para o feminismo de gênero, a religião é uma invenção humana, e as religiões principais foram inventadas por homens para oprimir as mulheres. Por isso, as feministas radicais postulam a reimagem de Deus como Sofia, a sabedoria feminina. Existe um texto do livro deles que diz assim: os textos bíblicos não são revelação de inspiração verbal, nem princípios doutrinais, mas sim formulações históricas. Semelhantemente, a teoria feminista insiste que todos os textos bíblicos são produtos de uma cultura patriarcal androcêntrica, ou seja, centrada no homem. O cristianismo é uma teologia abusiva que glorifica o sofrimento. Então a ideia deles é essa, de que o cristianismo, ele exalta o sofrimento, o sacrifício. Porque nós temos um Cristo que foi sacrificado, foi crucificado. Então, exalta o sofrimento, ou seja, prepara todo mundo para suportar o sofrimento. E aí, então, desde aí, as mulheres já começam a se acostumar que elas têm que sofrer. Outra coisa que eles dizem: por que tem que ser Deus homem e tem que ser o Salvador, tem que ser homem? Por que não seria uma mulher, a salvadora do mundo? Por que, ao invés de um Deus, não seria uma deusa? Tudo isso, dizem eles, os homens inventaram para oprimir as mulheres. Então a mulher já tem, desde a sua infância, na mente, falar: Deus é um homem, né? O Deus eterno. O Salvador é um homem, o Senhor Jesus Cristo. Então, desde a infância, ela é ensinada a se acostumar com a ideia de opressão, de sofrimento, de sacrifício, através do Evangelho. É isso que eles dizem. Ou seja, existe um outro defensor, Dali O'Leary, ele disse que o feminismo de gênero é um sistema fechado, contra o qual não há nenhuma forma de se argumentar. Ou seja, eles criaram um sistema fechado e não aceitam discussão a respeito disso. Não se pode apelar para a natureza, nem para a razão, nem para a experiência, e nem para as opiniões e desejos das mulheres, porque, segundo as feministas de gênero, tudo isso é socialmente construído. Ou seja, dizia o seguinte: nós não podemos levar em consideração nem o que você pensa, porque você foi enganado a sua vida toda. Então, o que você pensa, o que você acha, a sua opinião, está toda errada. Porque você foi a vida toda enganado, tadinho. Coitadinho de nós somos enganados a vida toda. Então, eles estão certos e todo mundo está errado, porque nós somos enganados a vida toda. É essa a ideia da ideologia de gênero. Contudo, existem muitas pessoas que, talvez por falta de informação, ainda não compreenderam essa nova proposta e os perigosos alcances da ideologia de gênero. Então, vale a pena a gente conhecer essa ideia da ideologia de gênero, que atualmente está ganhando força não só nos países desenvolvidos, mas um ataque muito sério nos países subdesenvolvidos. E como eu disse antes, numerosas séries de televisão já difundem essa ideia de que a identidade sexual pode ser desconstruída. Não é?
Você vê aí as novelas, como é que chama aquela novela de adolescente que tem à tarde? Malhação, e por aí vai, né? E realmente, sem querer fazer propaganda ou contra-propaganda de quem quer que seja, mas a Rede Globo é a principal expoente nesse sentido de difundir a ideologia de gênero, né? Em toda a sua programação. Você vê a Fátima Bernardes, de manhã cedo, promovendo isso abertamente, dia após dia. Então, a mulher que decidiu ficar em casa e ser mãe e dona de casa, ela também está sendo doutrinada, porque a Fátima Bernardes está todo dia falando no ouvido dela. Ela está ali fritando alho, fazendo o almoço, mas a Fátima Bernardes está ali, ó, falando no ouvido dela. Isso é absurdo, isso não pode. Então, ela está sendo doutrinada em casa também. Isso nos coloca diante de um novo desafio que deve ser enfrentado o quanto antes. Porque quanto mais a sociedade demorar para reagir, mais eles vão estar infiltrados, mais eles vão estar dominando essas áreas da sociedade. E como eu disse para os irmãos, você vê lá em São Paulo, de janeiro a junho, o PT e o PSOL, me desculpe se tem alguém desses partidos aqui, não é propaganda contra eles também, mas esses dois partidos apresentaram 31 projetos de lei para empoderamento da comunidade LGBT. E o nosso trabalho lá é barrar isso. Ou seja, às vezes a gente gasta mais tempo barrando o trabalho deles do que fazendo o nosso. Quem lá na Câmara Municipal, dentro da política, defende a família, defende a fé, defende a liberdade religiosa, não consegue trabalhar direito, porque tem que cuidar do que eles estão fazendo, para não deixar passar o que eles estão trazendo à tona. Isso é muito difícil. Então, eu queria falar com vocês também sobre um movimento que está ganhando expressão no Brasil todo, que é uma reação à ideologia de gênero. É uma reação à doutrinação nas escolas, que se chama Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido é um movimento que hoje está ganhando corpo, está ganhando força, e esse projeto de lei do qual eu falei para vocês também saiu aí de algumas discussões dentro dos grupos do Escola Sem Partido. Nós, lá em São Paulo, estamos engajados nisso também, a respeito do Escola Sem Partido. E eu queria ler aqui para vocês algumas afirmações do Escola Sem Partido, do movimento de reação à ideologia de gênero nas escolas e à doutrinação dentro das escolas. Diz assim: na condição de pais, nós temos algumas apreensões e algumas exigências relativamente à educação dos nossos filhos. Nós temos que ter isso. Nós precisamos nos importar com isso. Muitos professores se aproveitam da função docente e da audiência cativa, quer dizer, o aluno é obrigado a ir ouvir o professor. Nossos filhos são obrigados a ir à escola e ouvir o professor. Ou seja, é uma audiência cativa. Nossos filhos não têm opção. Tem que ir, tem que ouvir o professor, não é? Então, muitos professores se aproveitam disso, de que eles são os mestres, os outros são os alunos, de que os alunos são obrigados a ouvi-los, a dar ouvidos a eles, e aí eles promovem as suas próprias concepções, suas próprias opiniões, suas preferências políticas, ideológicas. E, segundo pesquisa realizada em 2008 pelo Instituto Census, 80% dos professores reconhecem que o seu discurso na sala de aula é politicamente engajado. Ou seja, o Instituto Census fez uma pesquisa entre professores e 80% dos professores confessaram que, em sala de aula, eles falam do que eles acreditam na política. Eles ensinam aquilo que eles acreditam. 80% dos professores confessaram isso na pesquisa. Então, utilizando como desculpa o argumento da inexistência de neutralidade na ciência, ou seja, na ciência não dá para ser neutro, esses professores sentem-se desobrigados profissionalmente ou eticamente de fazer qualquer esforço para conhecer o outro lado de questões controvertidas existentes no campo da sua disciplina.
E, como resultado, eu acabo aprisionando seus inexperientes alunos nas mesmas gaiolas ideológicas em que eles foram encerrados ou encarcerados como professores. A pretexto de incentivar o exercício da cidadania por parte dos estudantes, não são poucos os professores que abusam da sua autoridade e da sua ascendência sobre os alunos para incitá-los a participar de campanhas salariais. Lá em São Paulo a gente vê muito isso. Tem campanha salarial de professor, só vai aluno na manifestação. Tem mais aluno que professor, lógico. Porque na sala de aula, o professor não chega e fala assim, olha, amanhã não vai ter aula porque eu vou numa manifestação. Não. Ele fala, esse governo é injusto, e eu estou sem aumento, eu preciso de aumento, os professores vão desistir, e vocês não vão ter professores, e vocês têm que participar disso, vocês são cidadãos, e vocês têm que ir com a gente lá. E aí eles arrastam os alunos para a manifestação deles, para o aumento salarial deles. Isso é manipulação, né? Obviamente. Eles tinham que simplesmente chegar na sala, olha, amanhã não tem aula, pronto. Você fica na sua casa. Não, ao invés de falar isso, eles falam, não, vocês são cidadãos, vocês têm que participar dessa luta. E aí levam os alunos a participar da defesa da educação, entre aspas, né? E assim também para participar de greve, de passeata, de invasões, atos criminosos, de manifestações, de quebra-quebra. Então, os alunos, adolescentes principalmente, acabam se transformando em massa de manobra. Eles manobram, eles manipulam os adolescentes nesse sentido, a serviço do que eles estão querendo pretender, a serviço daquilo, da linha política que esse professor defende. Há também professores que, instigados pelo próprio MEC e pelas secretarias de educação, se intrometem de forma ilegal na formação moral dos alunos, com o alegado objetivo de combater o preconceito, combater a discriminação, combater a homofobia, combater a AIDS, discursos bonitos, mas tudo isso é para doutrinar os alunos dentro de sala de aula. E esses abusos vêm ocorrendo em todo o país, em escolas públicas, escolas particulares, escolas leigas e até escolas confessionais. E não há razão para supor que não possa estar ocorrendo também nas escolas dos nossos filhos. E aqui é interessante esse levantamento sobre escolas confessionais, que são escolas de fundo religioso, né, que têm uma questão religiosa. Escolas batistas, escolas adventistas. Muitas vezes, até lá dentro, existem professores doutrinando alunos. Até em seminário teológico isso pode acontecer, né? Por quê? Fechou a porta da sala, se o aluno ouvir e sair tudo quieto e ninguém reclamar, vai continuar doutrinando, né? E no meio evangélico também existem doutrinas tendenciosas, né? Isso a gente pode discutir em outro momento, não hoje. Então, além de ser covarde, de ser antiético, essas condutas, elas constituem atos ilícitos e elas violam a liberdade de consciência dos estudantes. Elas violam a liberdade de crença dos estudantes. Elas contrariam os princípios da Constituição Federal, de pluralismo de ideias, de neutralidade política. Isso está na Constituição Federal. A nossa grande arma é que a Constituição de 88 protege legalmente, nós estamos protegidos contra essa invasão da doutrinação e da ideologia de gênero. Porque a Constituição define a neutralidade do Estado, neutralidade política, ideológica e religiosa, né? E também tem a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é o Pacto de São Domingos, que também o Brasil assinou, essa declaração, Convenção Americana dos Direitos Humanos, e nessa declaração também diz que os pais têm direito a que os seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as convicções dos pais. Então, os pais têm o direito de que, se seu filho for para a escola, se ele for receber qualquer tipo de educação religiosa ou sobre moral, você, pai, tem o direito de que seu filho seja ensinado de acordo com as suas convicções.
Ou seja, se a escola vai ensinar uma coisa que contraria a convicção dos pais, a escola tem que informar os pais primeiro. Ela não tem o direito de ensinar algo no que você, pai, não acredita. Tá? Também existe uma lei federal, Lei 4898, de 65, que considera crime de abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de consciência e de crença. Então, o professor pode estar também cometendo esse crime. Então, muitas vezes, o professor se aproveita da presença obrigatória do aluno para colocar nele as suas próprias ideias, suas preferências ideológicas, suas preferências políticas, suas preferências religiosas e até suas preferências sexuais e morais. Os seus conceitos de moralidade. E isso, a escola, o professor não pode fazer. Ele não tem esse direito. Tá? É importante a gente entender que isso não é amordaça aos professores. Ninguém está querendo impedir os professores de trabalhar. A gente quer que os professores deem um ensino que os filhos precisam. Há uma parte da educação dos filhos que cabem aos pais. É direito e obrigação dos pais. E, nisso, a escola não tem o direito de interferir no papel dos pais. E, por desconhecer até a Constituição Federal, muitos professores introduzem isso por ordem da Secretaria de Educação, por ordem do MEC, da Secretaria Municipal ou Estadual da Educação. Esses professores acabam introduzindo essas matérias. Nem porque ele queria, mas porque chegou para ele que no currículo tem que constar isso e ele vai dar isso. Aí ele consulta algum livro, algum material didático que fala sobre isso e transmite isso para os alunos. Porque, às vezes, o próprio professor não está sabendo que aquilo é proibido. Né? Não existe nenhuma lei brasileira que autorize ou que permita aos professores usar suas aulas para fazer a cabeça dos alunos, em questão ideológica, política, religiosa, moral. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, o princípio constitucional da laicidade do Estado, ou seja, o Estado é laico, Estado e religião não se misturam. Isso é legal, isso está na nossa lei. Então, ele impede que o sistema de ensino seja usado para depreciar os valores ou os sentimentos morais associados à religião dos pais. Tá? Porque a religião, ela tem a sua moralidade. Toda religião tem a sua moralidade. Toda religião ensina o que é certo e o que é errado. Toda religião faz isso. Então, a escola não pode interferir nisso, porque isso é um direito dos pais. Ensinar para a criança o que é certo e o que é errado, a escola não pode. Só os pais podem. Tá? A escola ensina, como eu falei, português, matemática, geografia, história, tudo isso a escola ensina. Ensinar o que é certo e o que é errado é direito exclusivo dos pais. Tá? Isso para falar de uma forma bem mais simples, para a gente ficar bem gravado nisso. Isso se aplica de um modo especial no campo da sexualidade humana, onde praticamente tudo é objeto de regulação estrita por parte da moral. Então, na parte de sexualidade, é pior ainda. Por quê? Porque todo o ensino sobre sexualidade está cheio de moralidade. A gente ensina aos filhos sexualidade a partir da moral, a partir do conceito moral que nós temos de sexo. Então, isso, evidentemente, é só e exclusivamente matéria dos pais para os filhos. Nunca a escola pode entrar nisso. A escola pode fazer o ensino da biologia, não da sexualidade. Pode fazer o ensino da reprodução, como que é menino, menina, masculino, feminino, como que é o sistema de reprodução. Isso aí, que é da parte da biologia, tudo bem. Mas das opções sexuais, das fantasias sexuais, dos prazeres sexuais, isso não é matéria de escola. Não deve ser, não pode ser, embora algumas escolas estejam fazendo isso. Vamos lá. Embora alguns pais não se importem que os professores dos seus filhos transmitam outros valores morais,
que talvez alguns pais não estejam muito preocupados com essa questão. Até acreditam que os professores vão ensinar uma boa moral para os seus filhos, né? Então, muitos pais ficam desavisados, muitos pais deixam isso sem uma vigilância, sem uma atenção especial, sem perguntar para os filhos o que foi ensinado, o que foi falado, o que seu professor está falando, o que a sua professora está falando. Seu professor fala disso, seu professor fala de governo, seu professor fala de sexo, seu professor fala o que é certo, o que é errado, né? Essa conversa com os filhos, nós não podemos deixar, nos abster de fazer. E também exigir dos professores que se cumpra aquilo que é um direito constitucional, né? Os pais é que têm direito de educar os seus filhos. Então, nós temos que conversar com os nossos filhos e orientá-los a noticiar para nós, a trazer para nós, aos pais, de forma detalhada, as possíveis transgressões à liberdade de consciência, de crença, né? E ao direito dos pais que os filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com os filhos. E eu queria também dizer para os irmãos o seguinte: a nossa convenção, recentemente, ela, de uma maneira correta, ela proibiu a presença de políticos nos eventos da convenção. E isso foi uma medida acertada para que não haja abusos, esse tipo de coisa. Entretanto, é lógico que a gente não pode ter o uso indiscriminado do púlpito, mas isso é uma discussão política, não é? Achar que a política é suja e por isso eu não quero falar sobre isso, eu não quero ouvir esse assunto, não quero falar sobre esse assunto, eu acho que não é a melhor maneira da gente lidar com a situação. Nós precisamos de orientação. O povo cristão, o povo crente, precisa de orientação. Porque na hora que começa a propaganda eleitoral na televisão, muitas propagandas são enganosas, né? Muitas coisas que se dizem lá são mentiras e às vezes, o crente também é enganado ali, na hora do voto. Então, eu acho que muita gente é enganada através dessas propagandas. Lembra que eu falei? Lá em São Paulo foram 31 projetos de lei em 6 meses, num semestre, só para empoderamento da comunidade LGBT. E são pessoas que muitas vezes receberam votos até de cristãos. Por quê? Porque a propaganda política engana. O que eu estou dizendo isso por quê? Porque eu penso assim que simplesmente proibir dentro da convenção de se discutir política, eu acho que não é o caminho certo, não é o melhor caminho. É lógico que a gente tem que evitar abusos, evitar propaganda partidária dentro da convenção, dentro das igrejas, isso é sadio. Mas simplesmente proibir, pura e simplesmente o diálogo, proibir a discussão, isso só fazer calar a comunidade cristã ou a comunidade CBN não é o melhor caminho, porque só fazer as pessoas calarem só vai impedir a discussão, só vai cegar o entendimento. Eu acho que a gente precisa conversar a respeito disso. Eu acho que uma discussão despretensiosa é preciso ser feita, não é? Como eu disse aqui, existem partidos políticos e políticos que estão especialmente determinados a levar adiante isso. Eles estão engajados nisso. Eles são patrocinados por entidades internacionais para isso. Então, e isso está afetando já as crianças. Já existem muitas crianças sendo afetadas por isso. E aí não adianta aquele discurso, falar, olha, aquele menininho, desde 6 anos a gente percebe que ele tinha um trejeito. Tinha trejeito porque na televisão ele aprendeu a fazer o trejeito. Não é porque ele já era assim, já nasceu assim. Não, porque aprendeu. A criança, a partir dos 5 anos, ela já... Bom, aí o professor lá que vai falar sobre isso. Né? Eu não vou entrar no discurso dele. Mas, sabe, então não adianta depois ficar falando, não, mas já era assim desde pequenininho. Não era, não. Aprendeu errado desde pequenininho. E, por isso, acabou sendo influenciado errado desde pequeno. Amados, acho que defender a família, defender a nossa crença, a nossa liberdade de crença,
é algo importante e é algo que hoje está em risco. Essas investidas, né, que certamente não há dúvida de que são diabólicas, essas investidas contra a família, contra a religião, elas precisam ser barradas. Talvez, eu tenho dito isso até para o vereador com quem eu trabalho lá em São Paulo, eu falei, eu acredito que essas lutas, às vezes, são inglórias, porque essas leis vão acabar passando, uma hora ou outra. Porque eles recebem muito dinheiro, é muito incentivo, sabe? Eles mobilizam muita gente. Então, talvez a nossa luta seja inglória, mas enquanto a gente puder fazer alguma coisa para barrar isso, enquanto a gente puder lutar pelos direitos das nossas crianças, enquanto a gente puder defender os nossos filhos dessa impregnação mundana, a gente tem que defender. Então, ao invés da gente ficar se preocupando se tem adolescente andando de skate no corredor da igreja, vamos se preocupar com o que ele está ouvindo dentro da sala de aula. Porque enquanto ele está aqui no corredor da igreja, ele está aqui, glória a Deus. Ele está aqui. E o som que sai daqui está saindo lá no corredor, glória a Deus por isso. Eu não sei se tem adolescente andando aqui na igreja do Salim, não, mas andando de skate, é só uma ilustração, né? O Salim não reclamou de nada para mim, não, viu, irmãos? Mas, sabe, às vezes a gente fica se preocupando só com o que acontece aqui dentro. A gente fica se preocupando só com o que acontece aqui dentro. Não, está trazendo, entrou com o skate debaixo do braço, está trazendo o mundo para a igreja. Não é bem por aí. A gente tem que se preocupar com o que está acontecendo fora dos nossos olhos. Se os nossos filhos estiverem aqui dentro, andando de skate, mas estão debaixo dos nossos olhos, glória a Deus por isso. Se estiver tocando uma guitarra e fazendo assim, glória a Deus. Mas e o que acontece dentro da sala de aula, de porta fechada? A gente tem se importado com isso? Amém? Deus abençoe, queridos. Obrigado pela oportunidade.